Café Brothers, episódio 156. Tá subindo demais, eu consigo falar um número por vez só. Mas em nome da Sicredi Pantanal, Celero Telecomunicações e é forte, e também o Instituto SM, para você cuidar da sua saúde hormonal metabólica, vai lá e fala com a galera da Samara Michalski. Estamos começando mais um episódio aqui do Café Brothers. Quero agradecer a presença aqui demais da Cris. Está comigo aqui como co-hoster hoje. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Xandão. Prazer estar aqui novamente, com certeza. E também agradecer ela que é gaúcha, veio de muito longe para estar aqui com a gente na nossa cidade. Pamela, se apresenta para aquela câmera central lá, para quem não te conhece, por gentileza. Então, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui, dizer que é uma honra estar contigo, Cris, aqui também. Eu sou a Pamela Fiuza, hoje sou gestora da Contab Agro, um escritório hoje especialista em atendimento ao produtor rural. Nós somos nichados no produtor rural e atuamos em 14 estados do nosso país. Também estou como coordenadora da Comissão de Estudos do Agronegócio no Conselho de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e também faço parte do grupo técnico de discussão da reforma tributária do Conselho de Contabilidade no Estado do Rio Grande do Sul. Hoje a nossa empresa é focada na cadeia do agronegócio como um todo, na entrega de soluções e também na entrega de valor para esse setor produtivo que move o nosso país. E a tua formação acadêmica veio do direito? Não, minha formação acadêmica, sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Agrário e também pós-graduada em Controladoria e Auditoria. Então você gosta de números. Gosto de números. Vamos lá. Gente, seguinte, nós convidamos a Pamela aqui junto com a Cris para a gente trocar uma ideia, porque nós estamos passando um momento dentro do agronegócio, de norte a sul do país, de muita insegurança jurídica, muita insegurança legislativa. Nós estamos passando por um momento assim, cara, é um breu, que eu vejo assim que o produtor rural é um cara muito aguerrido, porque a Cris vem de família de produtor rural, ela é produtora rural, e eu, até o último podcast, estava gravando com um grande produtor rural aqui da região. O produtor rural, Pamela, ele nunca vai plantar a próxima safra esperando que vai ser pior que a anterior. Sim. A esperança dele é que seja melhor. Isso que move o cara enterrar dinheiro no chão e olhar para o céu. Você não vai chegar no produtor rural e falar assim, cara, você tem esperança que seja pior que a última? Ele fala, claro que não, cara. Enfim, tirando, vamos pensar que isso aqui é uma mesa do jogo. Tirando essa mesa do jogo de insumo defensivo, clima, que é toda uma coisa que o produtor rural não controla, ainda ele tem um emaranhado de leis tributárias dentro do agro, que às vezes o cara não consegue entender, Sim. que é tão complexa que precisa de um advogado para explicar para o advogado como é que funciona as leis. Não é assim, Cris? Não, com certeza, eu acho que o cenário atual é muito complexo, né, Xandó? A realidade em que nós estamos, as dificuldades nós tivemos na nossa região aí, quebras de safra, estamos num momento muito sensível de todas as formas, de crédito. O Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, é o estado que mais teve RJ, né, nos últimos 2 anos aí de produtor rural. Então, é tudo muito sensível. Então, o produtor, que ele podia ter toda a energia dele lá focado, né, no operacional, Processo na produtivo, produção é. e tal, ele não pode, né? Nesse momento ele não pode. Ele precisa, mas ele precisa também de bons profissionais, de bons parceiros que realmente vão atender ele, que vão dar essa luz, que vão dar esse respaldo. E aí agora a gente tem a Pâmela aqui, que na minha opinião é uma pessoa extraordinária e ela sabe com certeza tratar dessa parte. Com certeza, e por isso a gente Tem trouxe ela conhecimento. no podcast aqui hoje no Café Brothers. E aí, Pamela, de que forma que você pode ajudar o produtor rural a não deixar dinheiro na mesa? Perfeito. Primeiro eu vou pontuar algumas questões que vocês colocaram que são oportunas e que eu não posso deixar passar. Tu falaste, Xandó, da questão da esperança, né? Esperançar nada mais é do que crer em algo. E a gente brinca e fala, né, que não existe produtor rural ateu, né? Então, o produtor rural, ele esperança sempre, ele crê
né? Eu acho que uma das coisas mais ricas que a atividade rural nos traz é isso, é a crença, né, na terra, é a crença numa nova safra, em novas oportunidades. Eu, enquanto entusiasta do setor, a Cris me conhece, sabe que eu sou entusiasta, sempre falo que todo grande desafio nada mais é do que uma grande oportunidade. Outro ponto que você comentou, e uma palavra que você usou, ela é muito oportuna, que você falou emaranhado. O que aconteceu com a atividade rural nos últimos tempos, né? Então, nós temos um cenário brasileiro no qual 90% dos produtores rurais exploram a atividade na pessoa física. O que acontecia tempos atrás, ou melhor, qual era a única obrigação que o produtor rural na pessoa física estava sujeito? Imposto de renda, pessoa física uma vez no ano. As obrigações fiscais que ele estava sujeita eram menores. Há 10 anos atrás, quando eu iniciava a trajetória em palestras e levando a informação para a atividade rural, falava pouco para ti antes de entrarmos no ar, né? Que, ao meu ver, a principal deficiência do setor ainda continua sendo a informação de qualidade, informação assertiva e informação que traga a realidade do campo. Tu disseste também a questão da lei, emaranhado legislativo. Existe uma questão que ela é muito importante, que é nós trazermos o entendimento da legislação para o dia a dia do campo. Existe uma discrepância muito grande entre aquilo que o legislador coloca e quando a gente está no dia a dia do campo e nós conseguimos aplicar de maneira, primeiro, correta e estratégica, que é o que a gente fala, né? Então, o setor do agronegócio, ele se tornou um emaranhado jurídico, negocial e contábil. Esse é o ponto. Só que o que acontece? Nesse caminhar, nesse desenvolvimento desse emaranhado, o fisco também evoluiu. E nós tivemos, no decorrer dessa trajetória agora do agronegócio, diversas outras obrigações fiscais que trouxeram essa necessidade de melhorar a operação. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre falava 10 anos atrás que nós teríamos, de certa forma eu usava a palavra impositores, né? Nós teríamos 3 grandes impositores da mudança cultural operacional para o produtor rural. Uma delas seria o fisco, e é o que a gente vê acontecendo, né? Essa mudança. Eu brinco, Cris, que O fisco, você diz o leão, né? Exato. E eu brinco que o fisco, ele é um dos principais sócios do negócio de vocês, né? Porque... Que ele só participa do lucro, né? E Nós não ganhamos dinheiro, né, Cris? É bom se voltar esse investimento, né? Na mesma proporção que vai. E além de participar no lucro, ele pode levar 27,5% do seu lucro. Isso é um percentual muito representativo. Então, é o principal sócio do negócio, né? Sendo o principal sócio, há um interesse do fisco em saber mais sobre essa atividade, que move o nosso país. Então, a gente viu esse movimento do fisco, né? Buscando mais informações, fechando mais, né? Não só diretamente no produtor, mas a cadeia como um todo, as informações. O segundo são as instituições de crédito. Então, você vê também esse movimento, você falou antes do crédito, né, Cris? As instituições de crédito cada vez mais precisando de documentos que subsidiem esse crédito, ou seja, nós vamos emprestar o crédito, mas nós queremos saber um pouco mais da capacidade financeira desse produtor. Então, houve esse movimento também numa melhora dos demonstrativos contábeis para evidenciar essa capacidade de pagamento. Olha, só para não quero te interromper assim abruptamente. Deve interromper sempre. Mas eu não posso deixar de fazer uma observação junto contigo, com a Cris aqui. É que nós estamos falando de um setor que você entende que há uma grande distância da década de 80, 90, anos 2000. E nós passamos por uma transição de um conflito geracional. Perfeito. Então, por exemplo, estamos aqui com a Cris aqui, que eu gosto de pegar ela de exemplo, porque ela... Cara, você não sabe a força que ela teve que fazer para conseguir trazer esses dados para dentro da família dela. Perfeito. Tá. Aí você está falando tentando trazer para nós um emaranhado. Cara, mas eu não estou falando de gente que anotava as contas no papel, cara. E ainda anota, Xandão. E ainda anota nesse nosso Brasil afora. E muito, e muito. Então, E muito. como é que nós vamos... Mas eu só queria pegar também o gancho da tua fala e te falar uma coisa que ela é muito verdadeira, e eu que estou no campo, né, há 10 anos, eu quero falar que o simples muito bem feito e o simples muito bem dito funcionam muito bem no agronegócio também, tá? Então, a gente tem experiências com produtores rurais que continuam anotando em planilhas e são extraordinárias e fundamentam dados, e hoje a gente tem produtores rurais com os melhores softwares do mercado, melhores plataformas do mercado, que não as alimentam e elas não nos servem para nada. Então, isso. Então, você vê que eu não estou aqui dizendo, né, que hoje é mais do que imprescindível e necessário uma plataforma, mas eu
eu só quero dizer que vai muito da cultura, do desenvolvimento, da quebra de paradigmas que tu muito bem fez com sabedoria na propriedade de você, Cris. Então, é trazer essa quebra operacional no dia a dia, seja ela por planilha, seja ela por a melhor plataforma do mercado ou o que for, mas é o compromisso do simples muito bem feito, o simples muito bem evidenciado, entregando dados para que a gente tome decisões, né? E aí, assim, as instituições financeiras têm os dados, vão apurar mais, e aí vai aprovar o crédito ou não. E é o que eu estava dizendo. Então, a gente teria esse movimento, né, desses três grandes impositores da mudança. O fisco, as instituições de crédito e o terceiro que eu gostava de nomear, que era o próprio produtor, que é o caso que a gente tem aqui. Então, o produtor, na vontade de olhar o seu negócio, falo muito isso aonde eu vou, não mais olhar o seu negócio da porteira para frente, mas de cima para baixo, né, Cris? A gente fala muito isso. O produtor que tem uma visão sistêmica do seu negócio, né? Enxerga com muito mais amplitude o processo É uma visão produtivo. do macro, né? Exato. Então, são três principais impositores. Qual que a gente prefere? O do produtor, né? O produtor que está atento a isso, que é o que nós falávamos antes. É o preventivo e não o tratativo. É olhar para a minha propriedade agora, buscando informações que me sustentam na tomada de decisão, num cenário completamente adverso de juros, num cenário completamente adverso de crédito, em um cenário de insegurança produtiva. Então, é isso que a gente precisa. Eu diria que, pela primeira vez, nós estamos tendo desafios, mas grandes oportunidades de colocarmos os números reais na mesa da propriedade. E partindo desses números reais, ter as melhores soluções, que é o que você falava antes do dinheiro parado na mesa. A gente só consegue a melhor estratégia desse dinheiro parado na mesa quando nós mensuramos qual é esse dinheiro que está parado na mesa. E para que a gente consiga mensurar esse dinheiro que está parado na mesa, nós precisamos entender do negócio e evidenciar os números do negócio. Números reais. Cris, depois dessa introdução aí, cara, eu tive que tomar um energético. Açúcar na mente aí para conseguir digerir toda essa informação. Mas você, como produtor rural e uma pessoa à frente do seu tempo, olhando para esse cenário da nova questão tributária para o Brasil, qual que é a tua dúvida? A primeira dúvida realmente é quando. A gente tem aí uma data prevista, que no dia 1º de janeiro de 2026, realmente a nova reforma tributária ela vai valer. Infelizmente, ainda trata-se como se isso fosse ser prorrogado. E eu acho uma pena isso, Xandó. Eu vou falar assim, em várias fases aí que eu já vivi de mudanças de gestão e de contabilidade, falta proação. Falta as pessoas que prestam serviço para você já te preparar para aquilo que vai acontecer. Eles preferem esperar que aconteça, a água bater na bunda, para daí começar a lidar com isso. Foi aquilo que eu falei antes. Então, não estão trabalhando conforme os vingadores da margem. Vamos deixar acontecer e depois a gente se vinga. Isso é uma pena, porque a hora que provavelmente isso já estiver valendo, acontecendo, aí muito dinheiro vai ficar na mesa. É complicado, porque... E aí, Pamela, o que você fala? Eu gostei do que a Cris falou, porque nós somos tendenciosos, por natureza, a prorrogar, né? Tudo aquilo que tem um desgaste energético, nós humanos temos essa questão de prorrogar, né? Vamos deixar. Nós contadores, os contadores que vão me ouvir depois aqui, eles vão saber o que eu tô falando. Mas em era de SPED, que é uma obrigação acessória que branqueou os nossos cabelos, literalmente, da classe, ou vamos para o mundo do agro, né? O livro Caixa Digital do produtor rural. Então, em era de livro caixa digital, Cris, nós somos tendenciosos a crer que sempre vai haver uma prorrogação. Mas vai haver uma prorrogação. Tem muita coisa para ser discutida ainda, vai prorrogar, vai chegar na data 1º de janeiro e vamos prorrogar. O que é a minha preocupação, né? Nós temos, sim, muitas coisas ainda que estão sendo discutidas, principalmente no que diz respeito ao setor do agronegócio, mas nós temos as principais coisas já fundamentadas e aprovadas. Então, essas principais coisas é que é o dinheiro na mesa parado. E por que isso? Porque eu falei antes que, só para contextualizar a reforma e trazer numa abordagem bem dia a dia do produtor, né? O que é a reforma, o que ela muda e o que já está aprovado que vai impactar diretamente o meu negócio a partir da data que a Cris nos colocou, 1º de janeiro de 2026. Então, hoje,
quando a gente fala da reforma tributária, nós pensamos que isso impacta as empresas, né? E não o produtor rural, pessoa física. O que acontece? A reforma tributária, ela trouxe o produtor rural, pessoa física, para pagar uma conta que não era dele. Né? Então, a gente sabe que o produtor rural não estava sujeito diretamente a esses tributos novos da reforma tributária e a partir de 1º de janeiro de 2026, o produtor rural, pessoa física, estará sujeito. Pamela, qual é a principal estratégia e o que é esse dinheiro parado? De uma maneira extremamente simples e resumida, nós, no Brasil, então, trouxemos a pauta da reforma tributária com o seguinte viés. Trabalharmos uma maior transparência e simplificação dos tributos, tá? Então, nós... Isso no papel, né? Isso, exato. Nós temos 3 formas de tributar um país, Xandó, tá? Pelo consumo, pela renda ou pelo patrimônio. No Brasil, nós estamos discutindo a reforma tributária sobre consumo. É importante salientar, alertar todos os produtores que nos ouvem e irão nos ouvir depois, que o imposto de renda da atividade rural permanecerá da mesma forma, o Fundo Rural permanecerá da mesma forma, o ITR permanecerá da mesma forma. O que nós estamos falando são tributos sobre consumo, que eram tributos que diretamente o produtor rural não pagava. Ele pagava de forma indireta porque também consome, né? Então, o que acontece agora? Permanecemos com o imposto de renda apurado agora, inclusive, né? Esse é o período que é o maior movimento para nós, que é a principal obrigação acessória do produtor, ela continuará sendo feita da mesma forma, apurada da mesma forma. E o que acontece? Nós teremos agora os tributos sobre consumo. Nós temos 5 no nosso país. A ideia da reforma era transparência, simplificação, no sentido de trazer esses 5 tributos em um só, que eles nomearam como IVA. No país, nós dividimos esse IVA em IVA dual, que serão 2 IVAs, tá? CBS e IBS. O produtor rural, a partir de 1º de janeiro de 2026, que é o período teste já da reforma tributária, numa alíquota menor, sempre que escoar o seu produto, aqui na nossa região, então vamos pegar o exemplo do grão, né? Produtores rurais escoarão o seu grão e a partir de janeiro estarão sujeitos ao pagamento da CBS e da IBS. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma margem aqui, Cris, me corrija se eu estiver errada, me traga com mais precisão, Vamos ver se eu consigo. entre 17% a 20% de liquidez, né? A depender da safra, a depender do clima, mas de uma maneira geral, a gente não consegue aí, eu não estou considerando área de arrendamento, e sim área própria, Sim. mas é uma margem que a gente tem, né, para a região de vocês, entre 17% e 20% de Sim, margem, Depende correto? do ano, é difícil Isso, mensurar depende. Não, isso. eu trago os últimos, né? Só para você ter uma ideia, Xandó, e eu trazer agora de uma maneira mais palpável. Hoje, nós estamos estimando em 11,4% esse novo tributo para a atividade rural grãos, tá? Que vai tirar desse 20% que já é difícil da gente Meu Deus. tirar a Exato. atividade, imagina. Então, Nossa, a partir só de uma janeiro... observação, Pode fazer. cara, esses dias me incomodou demais isso, cara. Um amigo lá da Austrália me ligou e falou, Xandó, cara, eu odeio falar isso, porque me soa que ele tem razão, cara, sabe? Falou, Xandó, você tem visto australiano, cara, pega tua família e vem embora pra Austrália, cara. O Brasil não é país de gente séria, cara. Cara, eu escuto você falando isso pra mim aqui, cara. Cara, desculpa até eu perdoar a palavra, cara, a gente fica puto, cara. Porque assim, você tem um sócio que não te traz nada na tua ajuda Do de outro custeio, lado, do né? outro lado, te participa só nos lucros. Uma tributação cada vez mais apertada. Cara, onde que vai parar isso, cara? Eu acho... Pode colocar, Cris. Eu acho importante a tua fala, Xandó, mas como uma entusiasta que sou, sempre trago a colocação de todo grande desafio nos traz uma grande oportunidade. Eu vou te provar isso até o final desse nosso café aqui hoje, que muito embora a gente vai ter muitos desafios, nós teremos grandes oportunidades com a reforma também. E você tá falando comigo e o seguinte, eu não vou embora do Brasil. Eu tenho plena convicção assim, de ter a oportunidade de ir embora para os Estados Unidos e para a Austrália. As pessoas, às vezes, quando eu vou e volto de viagem, o pessoal fala, o que você está fazendo aqui, cara? Sim, Muita gente sim, querendo ir para lá e você fica aqui e fala, cara, eu sim. acredito no meu país, cara. Eu também Eu acredito, acredito que Xandó. eu vou lá fora aprender a cultura, trazer para cá conhecimento e desenvolvimento para o meu povo. Esse é o meu propósito de vida hoje. Perfeito. Entendeu? Mas assim, eu não posso deixar de ressaltar aqui dentro dessa mesa aqui a minha indignação, cara. Sim, concordo. Entendeu? Porque assim, parece que você está produzindo e tudo está contra.
Não tem assim um negócio assim, Sistema, né? vai falar assim, cara, não, bota fé aí que nós vamos subsidiar uma máquina, um insumo, um defensivo, vamos fazer agora um seguro, caso você tenha uma frustração, o governo tá aqui, meu cara, aqui, ó, entendeu? Como se tem nos Estados Unidos. A figura do produtor rural dentro desses países é uma figura do cara como se ele fosse um herói de guerra. O respeito da população, a E aqui admiração. nós somos quase que vilões, né? Não, É. quase que não. Quase. Mas aí também tá uma questão brasileira que eu sempre falo que é a nossa incapacidade de comunicar a verdade do agro, né? Exato. Hoje Nós tem mais- brasileiros temos essa incapacidade absoluta, Mas porque. é porque eu te disse, do agro malvadão, né? Que Exato. eu te falei hoje, quem gravamos com um produtor rural aqui da região, até mandar um abraço pro Artemio lá da Água Tirada. Falei, Artemio, você se importa eu colocar o título aqui do podcast de Agro Malvadão? Ele falou, não, vai ficar tranquila. E ele falou exatamente isso, falou, nós comunicamos muito mal. Sim, Nós sim. comunicamos mal. Nós comunicamos muito mal. E pessoas como você, que está fazendo esse trabalho aqui no podcast, levar essa informação, é de suma importância para nós, porque você é da atividade. Perfeito, sim. Uhum. Fala uma coisa para mim, Pam, como é que a gente vai parar para ouvir a Anitta falar de agro? Melhor não, né? É melhor. Mas o que acontece? Se, Pior que não, ela que fala e todo mundo se escuta. você É. não ocupa os espaços, você pega um terreno baldio, vai criar sujeira, não é? A gente fala muito sobre propósito, né? Essa palavra ela está sendo muito bem utilizada e de maneira vaga muitas vezes, mas eu ainda gosto de utilizá-la, né? A nossa preocupação ela é muito além, né? Xandó, se tu me permite ser franca, Claro. eu acho que uma das maiores mudanças nem na mesma medida que nós teremos mudanças com a atividade rural, na quebra de paradigma, mudança cultural, eu parei lá na alíquota dos 11,4, mas eu vou voltar para explicar para o povo não perder o raciocínio. Não, eu te interrompi. Eu só quero fazer um adendo aqui, porque na verdade aqui vai uma colocação aos colegas contadores, né? Quando nós nos formamos, Xandó, nós fizemos um juramento. Nesse juramento, nós prometemos, né? Nós cumprimos com a responsabilidade, nos colocamos, né? Com a responsabilidade de cumprir com a transformação da sociedade. Tá? Eu falo isso com conhecimento de causa, porque também palestro para colegas contadores, né? E o que eu tenho percebido? Quando você terceiriza uma responsabilidade de transformar a sociedade, isso nunca vai dar certo. Então, eu acho que a mudança começa por nós, transformadores da sociedade. Eu não posso responsabilizar o produtor rural que é lavoureiro e exigir que ele seja tributarista ou contador, porque, na verdade, isso me compete. E o setor do agronegócio, ele tem, Cris, me corrige se eu estiver errada, e ainda mais a Cris, né, que tem esse ceticismo muitas vezes, né, Cris, e ele é importante, essa tua maneira de enxergar as coisas, né, com a razão, com os números, eu quero ver os números, né, a Cris, ela é o exemplo disso, ela é o exemplo de muitos produtores, é o ver para crer. Então, a atividade rural, ela tem muito isso, né? Eu quero ver para crer no que você está falando. Então, a classe contábil precisa entender que nós devemos dar a mão para o produtor. E não trazer o produtor numa responsabilidade de auxiliar o que é minha responsabilidade. Então, é nós que precisamos mostrar ao produtor rural o nosso poder de transformação. E não o nosso poder de calcular tributos, pelo amor de Deus. Então, a Cris, que me conhece há mais tempo, ela sabe que eu nunca falo sobre contabilidade, Xandó. Nunca falo sobre contabilidade. A gente fala sobre estratégia. Não existe mais esse diálogo de gerar tributos, né? Quanto vai dar de imposto de renda? Ligar para o contador e essa é a preocupação. Gente, isso vai acabar. Ontem já. Então, acho que a transformação, Xandó, ela começa na transformação do prestador de serviço, na entrega de valor que ele dá. Então, eu preciso mostrar isso para o produtor rural. É eu que mostro. Ele é lavoureiro. Ele precisa estar atento ao clima, ao melhor processo produtivo, eficiência produtiva, melhoramento genético, que é o que nós estávamos falando há pouco, melhoramento tecnológico no que diz respeito à questão das máquinas, né, Cris? Mas a parte estratégica nos compete. Então, trazer a responsabilidade nossa enquanto contadores daquilo que nos compete e mostrarmos a importância e o quanto nós podemos transformar esse setor. É exatamente nesse ponto que eu acho que a nova reforma tributária vem para reforçar essa necessidade de gestão e estratégia. Agora, eu como produtora, né, posso falar de mim, da minha experiência, que por muitas vezes, como a Pamela trouxe aqui, não seria responsabilidade minha, e sim de quem presta serviço para mim, me atender e me orientar, mas isso muitas vezes não acontece. Eu sinto a necessidade, dentro do meu escritório, lá nos meus controles, na minha gestão, eu tenho que correr atrás, eu tenho que começar a me preparar, eu preciso me organizar, porque se eu depender dos meus prestadores de serviço, primeiro acontece, depois eles
Se me permite, queria Eles atuam. fazer E eu uma, preciso ser proativa. Perfeito. fazer uma observação, tanto para você quanto para a Pam, é que se tratando a nível de Brasil, claro, assim, eu quero falar assim, algumas palavras assim para ser bem justo. Por isso que você é você, por isso que você é você. As pessoas que se destacam, elas estão à frente do tempo, porque elas vão atrás da informação. Sim. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que está te trazendo essa prestação de serviço, ela também não tem essa informação. Porque a complexidade é tão absurda que às vezes dentro dessa complexidade algumas pessoas se sobressaem como as outras como você. E aí o que eu quero dizer para você trazendo em miúdos? O produtor rural gosta de quem traz a informação para ele na ponta. Sim. Você ressaltou muito bem. Você tirou fora do jogo todas os pormenores ali. Produção, genética, a questão do clima. Você falou, não, cara, faz o seguinte, se preocupa em produzir, que você conhece a mexa, então o resto que você deixa. Entendeu? Muito bom. Cara, o produtor rural, ele quer ouvir isso. Sim. Eu tô te falando pra você, porque eu vivo isso na real. Eu chego lá e falo assim, cara, quanto tá teu time de operadores aí? Tá ali. Olha, se preocupa em dar condições pros caras que eu vou treinar esses caras. Não, beleza, pode ir lá. Eu vou lá e valido dentro. Perfeito. Então, o que acontece? O produtor rural, e isso eu quero ressaltar com você, que eu vivo isso há anos, eu não quero usar um termo chulo, eu quero ser mais objetivo. O produtor rural já foi traído e enganado muitas vezes. Isso é uma verdade. É uma Eu verdade. não estou nem falando da questão das rendas, de Uhum. arrendamento, de negócio mal feito, o cara sacana mesmo. Às vezes o cara vende a semente e não entrega, né, Cris? Enfim, não vou entrar nesses assuntos aí. Que às vezes, o que acontece? Ele já foi tão traído, tão passado para trás, que o cara não consegue confiar mais Uhum. nas pessoas. E a confiança do produtor rural, ela é tão difícil de ser conquistada, que eu falo assim, é um elo de confiança tão difícil de ser conquistado e muito rápido para você perder. Principalmente quando há uma transição de uma pessoa de uma região para outra. Uhum. Então eu digo assim, que 3 coisas não se pode se esconder por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Perfeito. O que acontece? Para que haja lucidez, precisa se trabalhar com a verdade. Uhum. E essa prestação de mão de obra, às vezes essa verdade fica meio oculta, ou ela fica meio obscura. E no teu caso, não pode ficar sequer uma sombra de dúvida. Sim. Você quer um exemplo disso, Xandó? Ah, do quanto você pode utilizar os números ou para evidenciar a realidade. E a realidade, Cris, muitas vezes ela dói, por quê? Porque ela pode mostrar uma ineficiência administrativa. E aqui eu vou puxar um pouquinho também, porque muitos produtores não querem ver isso, né? Porque se eu evidencio os números reais. Muito bom, muito Se eu colocar tudo no papel, então fica a minha situação de verdade. Exato. E essa minha situação de verdade nada mais demonstra do que a capacidade que eu tô tendo de administrar. E às vezes eu não quero ver essa minha ineficiência, né? Então também tem esse ponto. Algumas coisas da tua fala que foram muito oportunas, Xandó, é uma linha, ela é uma via de mão dupla. A gente tem o compromisso, a seriedade, a ética e, acima de tudo, dar as mãos, que eu falei antes para o produtor, mas também o produtor precisa desse movimento em enxergar no contador isso tudo, né? Então, é uma via de mão dupla. Obviamente que, num primeiro momento, existe o ver para crer, então o produtor rural precisa se sentir pertencente. Vamos ser bem realistas? Qual é o empresário que vocês veem que abre um negócio, que vai investir em algo, e a primeira coisa que ele pensa é o quê? Vou procurar um contador. Em que momento ele pensa que ele vai procurar o contador? abre e depois não ajeita. Vamos ver quem que vai entrar.
Então já começa aí essa visão também distorcida. Mas concordo que a visão distorcida é decorrente muitas vezes de um posicionamento dos colegas, né? E eu tô aqui para falar das duas pontas, né? Tanto dos colegas quanto dos produtores rurais. Então, essa questão da confiança, ela é muito importante, sim. Né? O ver para crer é mais importante ainda, mas também nós precisamos de uma doação da outra parte, porque é uma via de mão dupla. Pegando um pouquinho do que eu falei antes, só para não quebrar essa linha de raciocínio da reforma, então o que eu estava falando antes é que a partir de janeiro os produtores rurais passarão a ter essa incidência dos 11,4. Só que o que ninguém está se atentando, que é o que eu converso muito com a Cris sobre isso, é que o produtor rural, ele tem muitas particularidades, Xandó. Então, o profissional que atende o produtor rural, eu vou ser muito honesta, esse é um posicionamento muito particular meu, mas hoje eu entendo que a profissão da contabilidade, ela se tornou muito parecida ou igual à advocacia. Hoje você tem advogados especialistas em tributação, especialistas em direito da família, previdenciário. E, ao meu ver, a contabilidade, ela se tornou exatamente a mesma coisa. Ou você está em um nicho que você direciona a tua prestação de serviço, que é o nosso caso, para o agronegócio, e você entende muito bem do que você está fazendo, ou, infelizmente, dadas as particularidades que você botou lá no início da nossa conversa, da burocracia, da alta complexidade de compreensão, ou o contador que atende tudo, ele vai entender de tudo um pouco, mas não suficiente para entregar valor. Vai ser igual um pato. Vocês acham do pato? Muito bom. Estou até me preparando para ouvir ela. Você vai levar para a tua vida aí, você acha que aqui sabe, mas o pato, ele nada, ele anda, ele voa, mas nada ele faz bem feito. Perfeito. É isso. Entendeu? Então, assim, o pato, você não vai ver um pato correndo, cara. Ele anda tudo cagado lá, cara. Muito bom. Ele não é um nadador exímio, entendeu? Mas ele tá lá. Então, eu digo isso, cara. Você foi muito eficaz na tua fala, cara. Você foi quanto a energia canalizou num lugar só. Exato. Não tem como não dar certo. Uhum. Então, a gente entende as particularidades do setor. Mas nem sempre foi assim. Não. Entendeu? É importante entender isso, que no momento da tua jornada lá, você chutou e cabeceou. Perfeito. Defendeu, fez tudo. Total. Aí agora falou, calma aí, agora nós entendemos esse jogo, agora vamos focar isso aí. Exato. Então, cara, isso a maturidade, a experiência vai trazer isso. É igual vocês plantaram tudo, menos maconha que não pode no Brasil, né? Mas plantaram de tudo. Aí falou, lembra quando teu pai plantava algodão? Eu lembro. E aí eu até conversei com teu pai, já falou, o algodão ele te quebra ou ele te deixa rico, né? Mas geralmente te quebra, né? Então, vamos deixar pra lá, cara. Mas você ia falar alguma coisa, Cris? Pode complementar. Não, mas eu vejo muito dessa forma, né? Esse foco, e um foco bem feito com expertise, né? Porque nós somos uma região agro, né, Xandó? E os prestadores de serviço, em geral, são focados no agro, né? Mas eu tenho a sensação que ainda falta um pouco mais de expertise, de velocidade, né? E igual vocês estavam comentando ali, e são as duas pontas, né? Tem o prestador de serviço que está acomodado com a demanda que nós, como produtores, levamos para eles. Então, a gente também não cutuca, a gente também não está querendo mais do que isso. E aqueles que querem mais, e eu vou falar por experiência própria, que eu sou uma dessas que incomoda, que quer um pouco mais da contabilidade gerencial, da fiscal, que tudo possa melhorar ainda mais, é raro. E aí, os prestadores de serviço, vamos supor assim, de 1.000 clientes que ele tem, se 10 estiverem incomodados, não vai ser uma força suficiente para trazer esse diferencial, né? Então, eu até acredito que a reforma tributária, ela vai obrigar a gente a mexer o corpinho. Puxar a régua pra cima. Tem uma analogia que eu faço, Cris, a bola ao centro. Né? Então, a reforma tributária para a atividade rural, dentro de um viés de mudança, é como se nós zerássemos o game. Nós vamos colocar a bola no centro e nós vamos iniciar uma partida.
do zero. Porque nós estamos falando de um produtor rural que está explorando a sua atividade na pessoa física e passará a ter a mesma metodologia de uma empresa, no mensal, apuração mensal, com incidência mensal dos tributos, e é o que eu falava antes, e num setor que é completamente particular, porque primeiro que a gente não trabalha com o ano civil, nós trabalhamos com o ano agrícola. Uhum. Só que a contabilidade, ela tem outro viés de evidenciação. Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Aí a gente vai mais além, né? A sabedoria do profissional que atende o produtor rural em entender que nós devemos subsidiá-lo, porque nós somos o elo entre o produtor rural e o fisco. Somos esse elo. Né? Nós é que ligamos essas duas questões, essas duas pontas, né? Que é o contribuinte e o fisco. E nós temos sim o compromisso e a responsabilidade de entregar os relatórios, evidenciar ao fisco como que você opera. Esse é um ponto, gente. E ao meu ver, ele é o ponto menos importante da nossa profissão. Porque nós temos um outro ponto que é subsidiar o produtor rural. E a gente está falando de gestão e gerência. Em relatórios contábeis, que a Cris muito bem sabe, que se distinguem dos relatórios gerenciais, que se distinguem dos relatórios contábeis e que são completamente distintos, Cris, para que você consiga sentar com o seu contador e tomar decisões com base em ano agrícola, com base na safra, com base em alocação de despesa de forma estratégica para você conseguir entender os seus números, né? Isso é uma responsabilidade do profissional. Outra questão do profissional é trazer essa comunicação assertiva com o fisco. O que aconteceu no decorrer dos anos? E sempre, né? Xandó, nós falávamos da dificuldade do agro em comunicar o agro, mas os contadores também têm dificuldade de comunicar a profissão, né? Porque como que você vê o contador? Você vê o contador só com essa responsabilidade entre o elo do contribuinte e do fisco. Gente, não é isso. Só para trazer a título de curiosidade no podcast, quando vocês sabem como que a contabilidade nasceu? A contabilidade nasceu nos mercadores com o objetivo de com o objetivo de necessidade de gestão. Depois entrou as instituições bancárias e a necessidade dos mercadores de buscar o crédito, e aí a contabilidade ela foi moldada porque as instituições bancárias queriam uma evidenciação. Mas a contabilidade nunca nasceu com esse propósito fiscal. A contabilidade nasceu com o propósito gerencial. Eu acho, acredito e afirmo que a reforma tributária tem a possibilidade e dá a oportunidade dos colegas contadores trazerem a essência da profissão finalmente para a prática. Porque essa é a essência da nossa profissão. Subsidiar gestão, subsidiar a tomada de decisão, que é muito diferente de cumprir com exigibilidades fiscais. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de entender as particularidades do setor, ano agrícola, conciliação, alocação das despesas, rateio, é muito diferente, Xandó. Se você me fizer uma pergunta hoje sobre contabilidade do comércio ou de outros segmentos, eu não vou saber lhe responder. Mas o que você me fizer de pergunta hoje da contabilidade, gestão do agronegócio, eu vou saber lhe responder. E eu acho que esse é um grande ponto da nossa profissão. Nós precisamos entender do nosso cliente. E aí eu brinco, colocar a botina em a campo não quer dizer necessariamente colocar a botina em a campo, mas é entender, né? Conhecer o processo produtivo, as particularidades. Existem hoje no mercado muitas soluções vendidas em escala para o produtor rural. Desde holdings a recuperações judiciais, a planejamentos tributários, recuperações de crédito. O que nós precisamos entender é que o agro precisa de uma entrega em alfaiataria. Eu preciso entender... Personalizado. Exato. É uma colcha de retalhos. Isso, você coloca isso, eu adoro. Cada pedacinho das particularidades daquele grupo ou daquele produtor. Por isso que o Michel Temer é o Michel Temer. Ele sabe costurar muito bem com todo mundo, cara, entendeu? Mas o que eu quero fazer esse adendo com vocês aqui é o seguinte. É que às vezes o que acontece, da porteira para dentro, o produtor às vezes ele não quer contar toda a verdade pro contador. Porque a verdade assombra ele mesmo. Sim, Quer ver verdade. exemplo? Aqui no nosso grupo aqui, nós temos uma colega aqui da sala ao lado aqui, que ela é contadora, já trabalhou em algumas instituições financeiras. A Rafa, vou mandar até um abraço para a Rafa aí, que é uma baita, uma parceiraça. Uma pessoa que eu até faço questão de que você conheça. E ela trabalhando com RJ e, cara, tudo assim, tentando realmente agregar valor na vida do produtor rural.
Esse dia a gente tava tomando um café aqui e ela falou, Xandó, você acredita que um produtor rural de 400 hectares ele tava devendo 50 milhões de reais? E eu falei, sério, Rafa? Ele falou, Xandó, para se endividar é muito rápido, cara. Sim, sim. E agora, Liquidez é pequena, né, Xandó? exato, cara. E aí o que acontece? É bom, putz, cara, eu já fui muito bom em fazer sociedade ruim. Já viu isso? E aí o que acontece quando você faz uma sociedade ruim? Você gasta tempo, energia, você aloca força num negócio que aquilo não vai voltar. Sim, Só que uma vez feita uma sociedade ruim, você precisa ter coragem para se desfazer daquela sociedade ruim. E aí o que acontece? Só para concluir esse pensamento contigo, que o produtor rural é um ser humano, como todos nós aqui. E às vezes, naquele momento, Cris, na cabeça dele, por que eu estou falando isso? Por esse conflito geracional. Hoje as ferramentas que nós temos são diversas, é fácil a gente falar hoje. Mas pensa comigo um cara que vem da década de 80, onde o plano Sarney congelou tudo, cara. sim. Esse cara, igual o teu pai, que veio lá da Holanda pra cá, cara. Esses caras já viram muita coisa, entendeu? Aquela inflação exacerbada. Depois o cara, aquela economia dele toda guardada, o Collor foi lá e roubou toda a poupança de todo mundo, cara. Então, para você trazer produtor rural para dentro do jogo, quando é um produtor que às vezes ele não tem uma filha esclarecida igual a Cris, às vezes estão tão preocupados em produzir, que essa questão confusa do fisco, o cara às vezes não tem tempo. E aí ele produz bem, às vezes ele comercializa até bem, e essa parte do fisco o cara não tá cagando, mano. Eu vou por partes. Como diria Jack Stripador, Xandó, vou responder por partes. Ah, Faz sentido para vocês? faz total sentido, só que a minha análise ela é isolada um pouco, né? Eu não junto toda essa bagagem que você trouxe histórica e logo interpreto que é dificultoso. Por quê? Quando você vai falar das RJs, que você muito bem falou, aqui a gente tem um ponto sensível de ser falado, mas eu vou falar. Até sei o que você vai tocar. Manda brasa aí. Por quê? Vamos lá. Os profissionais, muitas vezes, que atendem o produtor rural na recuperação judicial, qual é o subsídio de dados que eles têm? Então, o produtor rural, ele está com essa dificuldade financeira e há necessidade quase que imediata, né, de conseguir esse deferimento da recuperação judicial para que ele consiga dormir em paz, para que ele tenha sossego, né? Essa pressão, ela realmente Afeta o cara. ela afeta, né? Ela paralisa, ela engessa, e aí a gente tem essa necessidade imediata de trazer uma solução. Na ânsia imediata de trazer uma solução, só para você entender um pouquinho, Xandó, o que acontece nas recuperações judiciais? O produtor rural, então, ele é uma pessoa física, né? Hoje, a legislação, ela nos traz a exigibilidade de o produtor rural ter a característica de empresário. Eu estou usando nada termos técnicos aqui, só para a gente... Então, a legislação, ela diz que você tem que ser empresário para ter esse benefício, então há necessidade de abrir um CNPJ do produtor para que ele consiga a recuperação judicial. E, em sendo empresário, nós temos um curto espaço de tempo para evidenciar, através de demonstrações contábeis, que o produtor nunca fez, os últimos 3 anos, entrar com o pedido e deferir. Aonde está o problema, Xandó? Exatamente nessa ânsia e nesse tempo hábil que a gente tem, que é curto, e na ineficiência dos profissionais em conhecer as particularidades do setor. Por quê? Qual é o documento que se pede, então, né, que subsidia? Olha, bom, para organizar toda essa parte contábil, eu preciso ter um imposto de renda. Honestamente, Xandó, de todos os produtores rurais do nosso país hoje, você acha que o imposto de renda, ele reflete 100% da realidade do produtor? Mas, Cris? Não. Não. E aí, como é que você vai buscar desse documento? porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não. E aí, como é que você tem, nesse tempo, buscar as informações todas de um produtor rural que não tem obrigações mensais, ele tem só o imposto de renda anual,
que não refletem a realidade dele. E eu não estou dizendo só no viés de tributação, Xandó, eu estou dizendo em todos os vieses, patrimônio, tudo. Aqui não é só a questão. Isso é bem importante que tu falou até, brincando, mas a declaração de imposto de renda do produtor, pessoal, ela não é só um processo produtivo. Ela tem muito mais coisas, ela tem patrimônio, ela tem a vida do contribuinte como um todo, que não só a atividade rural. Então, é tudo isso que eu estou falando, e não só ali receitas e despesas da atividade rural, não é só isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, por erros profissionais mesmo, RJ sendo solicitadas com evidenciações que não são a realidade. Aí, o que acontece? Aí é feito um plano de recuperação judicial, evidenciando uma capacidade financeira do produtor para cumprir com aqueles credores que ele nem tem. Então, esse é um ponto bem sensível de fala, mas é uma responsabilidade técnica muito grande e cabe a nós, contadores, entendermos essa responsabilidade e mudarmos esse cenário. Trazer um aspecto mais profissional, realista e conservador nas demonstrações contábeis, principalmente de recuperações judiciais. Então, muito cuidado com isso, né? Temos um tempo curto, mas também temos que ser responsáveis quanto a isso. Sim, eu tô, assim, querendo sorrir aqui e dar uma risada, mas não é num tom de deboche, Sim. eu lembrei de um meme, cara. E aí, quando eu trago isso pra mesa, é pra deixar a conversa leve, mas é pra Sim. gente deixar mais ilustrada. Então, o cara tá lá na hora de fazer o imposto de renda dele, e ele pergunta pro contador, 3 com 3 é 6? Ele falou assim, quanto você quer que seja? Ele falou assim, Eu vou me abster nessa, Xana. vamos abster nessa. Não, é só pra gente ilustrar aqui e deixar o ambiente mais leve. Pamela, mas assim, eu queria que você concluísse essa questão tributária, da nova tributação, para a gente ser um pouquinho mais. Se você concluísse o seu raciocínio, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas mais de caráter pessoal para você. Mas vamos lá, então. Conclua para nós, por gentileza, a questão tributária, Perfeito. da nova tributação para o setor, né, do agronegócio. E daí, assim, se você me permitir, eu gostaria de fazer algumas perguntas de caráter pessoal para você. Perfeito. Podemos? Claro. Sobre a reforma tributária, então, a minha preocupação e a minha, acima de tudo, responsabilidade em estar aqui, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, Xandó, sobre o agronegócio e comunicar os calcanhares de Aquiles, as dificuldades, né, e os gargalos que o setor tem, eu me sinto na responsabilidade de, em qualquer lugar que eu esteja falando, trazer possibilidades de plano de ação. Porque a gente muitas vezes ouve um podcast ou ouve algo e sai que nem uma barata tonta mesmo, né? Por onde eu começo? Tem tanta mudança, o que eu faço? Eu ligo pro meu contador, eu falo o que para ele? O que a gente faz, né? Tudo tem um começo, né? Um plano de ação, uma metodologia, então isso que a gente tem que fazer. Em se tratando de reforma tributária, de uma maneira muito resumida, muito simplória e nada técnica, nós teremos então esse imposto devido a partir de janeiro, quando vocês escoarem a commodity, mas nós temos a possibilidade de ter créditos tributários de tudo aquilo que o produtor rural adquire necessário à safra, ou ao processo produtivo, ao período, né? O que quer dizer isso? Muito legal. Então, eu falei que eu poderia trazer algumas soluções também, né? Não só falar... Eu tava querendo falar, vamos parar, tô desesperado. Nem sou produtor, tava desesperado. Então, o que acontece? Hoje, o produtor rural ele estará sujeito a esse débito que a gente chama, ao pagamento desses novos tributos, mas também terá a possibilidade da captação do crédito. Só que o que a gente precisa lembrar da particularidade, que esse é o alerta que eu quero fazer aqui. O produtor rural, ele trabalha com o ano agrícola. Então, a aquisição dos insumos para a safra 2025-26, ela ocorre em 2025. Em 2025, nós não temos reforma ainda. Quando a Cris for escoar o grão dela em janeiro, fevereiro, em se tratando da soja aqui, né, Cris falando, ela estará na reforma e ela estará sujeita ao novo tributo. Pessoal, que é o que o povo fala, né, Xandó? A reforma ainda vai vir, vamos esperar. Não tem tempo para esperar. Porque o que nós precisamos fazer agora? Evidenciar esses créditos em 2025 do produtor rural, homologar esses créditos para que nós consigamos, lá no escoamento da safra, utilizar esses créditos para desonerar os novos tributos. Poxa, que legal. Acho que, assim, de maneira bem simples, eu que, vamos dizer assim, sou uma pessoa leiga, consegui entender realmente a sua mensagem para o produtor rural ser um cara precavido. Esse é um dos pontos, né? A gente teria vários aqui, mas esse é um ponto sensível, importante, e a gente fala muito, Xandó, na profissão,
trazer informação em tempo hábil. Estou feliz em estar aqui em tempo hábil trazendo isso, porque é uma maneira de nós trabalharmos de forma preventiva, né? Então, fico feliz em estar aqui falando. Que eu vou lançar esse podcast aí para você, cara, porque espero que seja aí antes do ano, antes do mês de agosto aí. Porque lembrando que a gente está gravando aqui, nós não estamos ao vivo, para aproveitar a visita da Pâmela na nossa região aqui. Mas, enfim, de alguma forma nós vamos pegar esse corte, vamos pulverizar antes, para que as pessoas aqui de direito, produtor rural, saibam e tenham essa informação na ponta antes. Quer concluir mais alguma coisa, Pâmela, dentro disso? Eu acredito que dentro da reforma tributária, Xandó, trazer esse alerta, trazer as mudanças, desafios, mas também oportunidades. Falamos a tarde toda sobre isso, né, Cris? Grandes oportunidades tributárias também, grandes desafios. Tem outro ponto que me preocupa muito, que é a incidência desses novos tributos, tá? CBS e IBS, nos contratos de arrendamento e parceria. Então, hoje, a gente sabe que existem questões negociais, né, Cris? Nos custos, né, dos contratos de arrendamento, principalmente, o quanto isso impacta. Então, trazer esse alerta que os contratos de arrendamento e parceria, para quem recebe, estará sujeito ao pagamento desses novos tributos. Então, qual é a estratégia que vai ser feita? Qual é a adequação dos contratos? A gente separa muito, Xandó, a nossa metodologia, a gente tem uma metodologia que se chama 4R, que é realmente trazer essa visão 360 que a gente fala muito para o produtor rural, e nós dividimos a propriedade em dois grandes eixos, né? Que é o eixo do patrimônio e o eixo da produção. Há necessidade imediata de trabalharmos na conformidade dos dois eixos, porque nós somos tendenciosos, Cris, a olhar só para o eixo da produção. Qual é o impacto da carga tributária no escoamento? O que eu pago de tributo? Quanto eu vou pagar de imposto de renda? Quanto eu pago de fundo rural? Quanto vai dar o ITR? ITR da propriedade, mas nós esquecemos que tem o viés da propriedade. Qual é a conformidade dos meus contratos agrários hoje? Eles evidenciam a realidade? Evidenciando a realidade, qual é o impacto de carga que eu tenho? Como eu exploro? Está ferindo o princípio do Estatuto da Terra? Não está? Esse é o primeiro eixo que a gente tem que olhar. Por que é o primeiro eixo? Qual é o maior patrimônio do produtor rural? A terra. Só que nós olhamos para o processo produtivo e hoje a gente tem essa abordagem, né? Eu preciso proteger o meu patrimônio olhando para o viés produtivo. Só que hoje eu tenho contratos irregulares, documentações irregulares e eu não estou protegendo meu patrimônio, não é nem pelo viés produtivo, é pelo viés do patrimônio mesmo. Então, essa necessidade de olhar os dois grandes eixos, trabalhar a conformidade fiscal, tributária, de contratos nos dois. Então, esse é o alerta também que eu gosto de fazer, olhar de cima para baixo, como a gente sempre fala, né? E não da porteira para frente. Então, olhando o patrimônio, olhando o processo produtivo. Muitas perguntas, Xandó, que são bem oportunas, né? E que eu ouço muito nas minhas andanças por aí. Bom, já que o produtor rural vai se assemelhar a um CNPJ, então a estratégia que eu estou vendo é que todo mundo vai migrar para o CNPJ. Cuidado, muito cuidado. Nós estamos falando sobre tributos sobre consumo no país. Nós ainda temos os tributos sobre a renda, que a depender da realidade do produtor, da sazonalidade que ele escoa ao grão, você vai onerar significativamente imposto de renda e contribuição social no CNPJ. Então, é aquilo que a gente falava, né? A alfaiataria. O que é a solução para a Cris? O que é a solução para você, se produtor fosse, Xandó? Então, o que a gente vai usar de estratégia para a sua realidade? E não é um produto em escala vendido. Não tem uma receita de né, cara? Então, esses são os alertas, assim, estar atento que sim, teremos muitas mudanças ainda na reforma, mas temos muitas coisas já prontas, temos muitas coisas que já irão vigorar, e essas são as que eu coloquei aqui, inclusive. A gente fala muito do esqueleto, né? O esqueleto está pronto da reforma. Algumas particularidades é que nós temos agora, mas o esqueleto tá ok. E é com base nele agora que a gente monta as melhores estratégias. Porque assim, só para a gente contextualizar aqui, a gente tocar o podcast para frente aqui. Limitada, CNPJ ou hold? E aí? Muito boa a tua pergunta, porque a holding pode ser limitada, tá achando? Eu ia te falar, é que não deu tempo. Você já foi muito rápido, né, cara, no gatilho aí. Tem que desligar o meu microfone aqui já. Até perdi a piada, né, cara? Porque daí eu ia falar a resposta é igual de agrônomo, depende, cara. Perfeito, é isso mesmo. E o que acontece? O que eu percebo muito aqui no Brasil é que às vezes as pessoas... Tem duas coisas aqui que me incomodam muito. Primeira coisa que me incomoda muito aqui. As pessoas no Brasil têm a falsa sensação de que se ela compartilhar uma boa informação, ela é besta.
Ela está sendo passada Sim, para trás. sim. Não, mas eu não posso passar isso, não. O meu vizinho vai saber. Vai saber do meu diferencial. Exato, Não pode. exato. Você sabe qual que é um dos grandes, maiores segredos do maior produtor de milho dos Estados Unidos? O milho, para ele ser polinizado, o vento poliniza ele. Uhum. Então, quando foram perguntar para esse produtor rural qual que era o maior segredo dele para ele ter uma grande produção, ele falou assim: é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Então, o que que acontece? Hoje a gente tá, cara, eu sinceramente, assim, mais uma vez, sabe, Pamela, assim, Cris, cara, eu já fui muito criticado por a gente estar no interior, ter investido tempo, grana nesse podcast, cara. E hoje eu tô muito feliz, cara. Dividir é multiplicar, Xandó. Porque assim, ó, eu já ouvi diversas vezes, cara, mas tu quer mexer com isso, não dá dinheiro, cara. Cara, você não sabe quanto eu aprendi aqui hoje. E feliz de estar podendo compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que vão ouvir isso. Perfeito. Fico muito feliz quando a gente se encontra, eu e a Cris aqui nessa mesa aqui, que ela vem e contribui da experiência dela, cara. Ela está encurtando o caminho para outras pessoas. Exato. Uhum. Mas o que que acontece? Às vezes está aí um dos grandes segredos de sucesso dela. Ela não brilha sozinha. Você conecta com o outro, a tua luz brilha junto com a dela e brilha mais forte. Perfeito. E no Brasil isso me entristece às vezes, cara, porque a pessoa não quer, ela tem a falsa sensação que se ela compartilhar aquilo que ela é bom, ela está sendo passada para trás. E não, cara. O brasileiro tem uma dificuldade em dizer, pô, meu, parabéns, você fez um bom trabalho. Sim. Reconhecimento. Meu, Cris, cara, continua nisso, que você está fazendo um bom trabalho. Inclusive, até eu sou um entusiasta, quando você começou a gerar os conteúdos, eu falei, cara, não para, cara. É verdade. Eu também senti isso, viu, Xandó? Também. Eu falei pra ela hoje, eu tô querendo um curso particular dela, viu, pra mim aprender, porque Já teremos. Com certeza. E aí eu tô falando isso, não é falsa modéstia. A Cris, ela com tá aqui certeza. pra falar isso, mandar um direct pra ela. Falar, Cris, cara, por favor, continua, cara. Várias vezes, cara, tipo assim, tava conversando, tava numa mesa, o pessoal falando sobre comercialização, e eu não sabia. E a coisa que eu mais gosto de falar, cara, eu não sei, você pode me explicar? Perfeito. Então, assim, eu não vou fazer cara de João Pastel aqui, dizendo que eu entendi tudo, todos os assuntos que vem aqui na mesa, cara, mas eu tenho a humildade de falar, olha, eu não sei, você pode me explicar de novo? Ou, às vezes é o melhor jeito de aprender, e é o melhor jeito de transmitir, de comunicar. Uhum. Porque às vezes quem está ouvindo e vendo, o cara também tem o mesmo problema que eu, Cris. O cara às vezes está naquela preocupação de produzir. Então eu vejo que esse problema cultural, ele dentro do Brasil, de disseminação de boas informações, nós não vamos resolver do dia para a noite, mas ficar parado não resolve. Perfeito. Então a gente precisa compartilhar, a gente precisa continuar gerando conteúdo lá. Com certeza. Não, é um trabalho constante, né? Tem que ir lá, tem que. Eu falo, já vai preparando o solo, vai plantando a sementinha, Exato. que é um trabalho de conscientizar, né, Xandó? Eu não posso ir lá e fazer pelo outro, mas a experiência que eu tenho, como eu sei que o agro está aí dentro da mesma realidade, né? Sofre das mesmas dores, mesmos problemas, aquilo que eu já estou há 19, 20 anos, né, na administração, na comercialização do Grupo SPEC, em tudo que eu já passei, eu olhar para o outro e poder auxiliar e dar uma luz, né? Porque é igual uma vela, né? A chama da vela, quando você acende outra vela, essa vela não se apaga, Sensacional. né? Isso Então, mesmo. você simplesmente expande e aí você traz essa luz, né, para um outro que às vezes está numa situação até de desespero. Se a gente pegar na safra 23 aí, vendo o preço do milho caindo 40% dentro de um mês e meio, 2 meses, sabe? Era desesperador para o produtor, eu vi aquilo me doeu tanto que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, sabe? Não, não. E é bem isso. E uma das coisas mais tem- lindas, Cris, é que quando tu fala isso, eu gosto de falar sobre isso, porque me parece que o dia que nos traz mais realização pessoal, profissional, são esses dias. São esses dias que a gente consegue levar isso. Muitas vezes, se você for comparar, se é que isso pode ser feito, mas eu tô sendo bem honesta aqui agora eu tô ocupando o teu lugar, Xandão, mas é que ela falou algo que me trouxe. Não tem problema. Me parece assim, Cris, eu sou assim, né? Não é sobre valor financeiro.
Porque as minhas maiores realizações profissionais enquanto contadora do agronegócio não foram dias que tiveram devolutiva financeira. Foram dias que você conseguiu entregar valor e que esse valor mudou a realidade. Então a roça venceu. Nossa, venceu, definitivamente. Definitivamente. Cara, assim, pô, eu não, a entrevistada é você, mas, putz, você foi falando aí, cara, eu fui olhando pra dentro de mim, cara. Então, eu andei 20 anos Isso é pra muito legal. trás aí, cara, Passou um filme aqui também. na minha Nossa. mente, cara. E eu vejo que às vezes a gente abre mão. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, cara. Que a gente vem dessa geração aí, né? Mas em Isso é algum verdade. momento da vida você vai ter que decidir. E às vezes a tua opção não seria a melhor opção, Uhum, mas seria a sua a opção que você tinha condição de fazer aquilo, perfeito. né? Então eu vejo assim, eu fui pai muito jovem, fui pai com 20 anos. E aí, com 20 anos, cara, e aí, mano? Eu não tinha grana pra fazer faculdade. Eu fui me profissionalizar. Mas, enfim, o entrevistado não sou eu, né, cara? Eu só vou pegar. Eu também fui mãe muito jovem, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Inclusive, vou mandar um beijo pros dois, Júlia e Lucas, que eu cresci com eles. Eu acho que esse é um ponto de nós sermos pais novos, né, Xandó? A gente cresce junto com eles e não é nada melhor. Eu falo muito isso. Os filhos nos permitem olhar o mundo sobre os olhos deles. Só que cada etapa do crescimento deles é uma visão diferente do mundo que eles têm e ela é enriquecedora. Em todas as etapas, eles nos ensinam a olhar o mundo sob a ótica deles que muda. Mas eu também quero falar sobre a minha mãe, porque quando eu estava na jornada acadêmica, eu entrei na faculdade grávida do meu filho mais velho, que hoje vai completar 16 anos, e eu saí da faculdade com 2 filhos, né? E eu não parei a faculdade. E também não parou de fazer filho, pô. Boa, boa. E só que eu só consegui fazer isso, Xandó, porque eu tive uma mãe extraordinária que não tá mais conosco, mas tenho certeza que ela tá aqui espiritualmente. E a minha mãe, ela ia junto comigo pra faculdade. Então ela levava o Júlio junto comigo, ficava no barzinho Caraca, mano. e aí ela batia na porta para me amamentar quando ele ficou maior, que ele queria ir junto. Eu tive professores extraordinários, o professor Marcelo Silva sabe disso, foi um grande amigo acima de tudo. Eu levava o Julinho junto, às vezes ele estava dentro da sala na faculdade, pintando desenhos, e o professor, né, auxiliava, né, porque é uma empatia que você tem, né, mas eu sempre tive esse anseio por terminar os estudos. Eu sabia que eu tinha um propósito maior, sabia, de fato. E a contabilidade, ela me proporcionou isso, né. Nosso município é pequeno. Se tu me perguntar se eu sempre quis empreender na profissão, eu acho que não. Mas como eu sou muito conhecida, então eu tinha uma amiga que tinha uma boutique de roupas, Cris, e ela falou: pô, você não faria contabilidade pra mim? Eu amo desafio. Não tem coisa que eu ame mais nesse mundo do que desafio. E eu Duvido. falei, faria. E em 20 dias eu abri o escritório, a contabilidade na época, e foi uma surpresa muito grande para mim. Nós abrimos e nós, no primeiro ano, tivemos 17 clientes. Era eu fazia tudo, tudo, absolutamente tudo. E aí depois as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo. No segundo ano, nós captamos o primeiro produtor rural. O seu Eloy, um cliente muito especial, que também não está mais aqui conosco, mas espiritualmente com certeza. E ele é que me instigou. Porque quando eu fechei com ele, Xandó, eu falei assim: seu Eloy, o que o senhor acha? Pode ser todo dia 10 a documentação do senhor? O senhor prefere que a gente vá buscar? O senhor traz até aqui? Não, eu trago em fevereiro. E ele falou entusiasmado, como se ele dissesse assim: eu sou muito organizado, eu vou trazer em fevereiro para ti. Aí, Xandó, eu não conhecia muito a A operar. dinâmica do agro, né? Isso, Cris. Aí, o que eu pensei, Cris? Não vou discordar. Vou entender o que tá acontecendo. Perfeito, seu Eloy, eu falei pra ele. Fui pra casa muito inquieta. Eu vou conhecer o que é o agro. Aí, Cris, na época, quase 10 anos atrás, isso é um fato, tá? Pouquíssimas bibliografias sobre o agro, artigos sobre o agronegócio no viés gestão, contabilidade. E eu falei, que universo é esse que ninguém está entregando contabilidade e gestão mensal? Em 20 dias de novo, eu abri a Contabiagro e eu falei, eu vou me posicionar no agronegócio. E foi daí que veio a Contabiagro. Todo mundo acha que eu sou filha de produtor, que eu tenho família de produtor, mas não foi. Então foi enxergando uma necessidade de mercado, mas acima de tudo uma oportunidade de empreender. Que oportunidade. Exato. E assim que surgiu a Contabiagro, então. Que aí a gente nichou no agronegócio e Veio de encontro que cara, procura fazer o que ninguém tá fazendo, a filha é menor.
Uhum. né? Exato. Por isso que eu criei a Escola do Agro, cara. A Escola do Agro é um troço fantástico, cara. É ensinar as pessoas a Que legal, Xandó. ser transformadas através da educação no agro, cara. Perfeito. É. Então, assim, esse desenvolvimento que você viu, essa janela de oportunidade, eu acho que você teve uma expertise, e isso vem, é um tino, cara. Uhum. Aí, empreender não é para todo mundo, cara. Não, Entendeu? O verdade, cara Xandó. tem que aguentar muita pressão, cara. E assim, eu tô diante de duas mulheres aí, cara, que eu falo pra você, cara, tem muito cara que não dá conta de andar com vocês, não. Entendeu? Porque assim, não, porque isso não tem a ver com masculinidade, ou Sim. ser macho ou ser fêmea, mas é porque assim, vocês são pessoas assim que são extremamente desenroladas e gostam de desafio e aprende rápido, né, cara? Esse mundo que nós estamos agora, o mundo agro, ele é um mundo que não dá pra você perder tempo. Exato. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas aí, no caráter mais pessoal, né, cara? Eu acho que eu nunca vou ter essa graça que vocês têm, que é ter filho homem. Porque eu sou pai de duas meninas, e quando a minha esposa ficou grávida, Eu não sei se percebeu, mas as duas respiraram aí, que chegou no ponto sensível. e assim, Filho é o nosso dodói, Nossa. né? não, mas assim, eu não quero ser é, ninguém emotivo e tal, eu quero fazer uma pergunta bem racional para Uhum. vocês, né? Uhum. É, quando a minha esposa engravidou, no segundo filho, eu pedi muito para Deus que me enviasse outra menina, porque talvez eu não teria habilidade de ser um bom pai, homem. Talvez eu seria um cara muito, muito duro com meu filho, porque eu comecei a morar cedo com 15 anos. 15 anos eu já tinha minha vida própria. Então, assim, nunca ninguém falou pra mim, só se chegar em casa às 10 horas. Eu ia falar pra quê? Pra mim mesmo? Sim. Não, Você tinha essa autorresponsabilidade. Exato. E aí o que Uhum. acontece? Como que eu vou ter um filho homem? O cara falou, ô pai, presta o carro aí pra mim aí, cara. você não sabe nem lidar com isso. E me dá um dinheiro. Eu falo, mano, vai trabalhar, bicho. Entendeu? Exato. Eu não Uhum. sabia lidar. Agora, mulher não, mulher não. Minhas filhas estão aí em casa. Aí esses dias aí, cara, pai, filha, fica tranquilo, você tem pai, minha querida. Se você precisar ficar aqui na minha casa com 30 anos, não tem problema, eu sou seu pai, minha querida. Eu vou cuidar de você, fica em paz. Agora, um homem com 30 anos, não. Com 18 anos, 19 anos, irmão, tu vai fazer faculdade? Não vai? Tu vai empreender? Não vai? Então vai cuidar da tua vida, cara. Não vou deixar tu passar fome nem nada, mas escolhe um lugar pra você morar e vai cuidar da tua vida, cara. Já te ensinei isso, você é homem, já, cara. Entendeu? Então, como que é esse desafio de criar filho homem? Fala aí, Cris. Nossa, você não podia ser um pouquinho mais Não, aqui complexo, é né, mesmo Xandó? o Vamos café é lá. assim, mano, entendeu? Pau. Café sem açúcar. É É, café sem café sem açúcar. açúcar, é isso mesmo. Café com teu pai. É, Vai, nossa, boa. essa é uma escola boa. Como a Pamela estava falando antes já, dos meninos, dos filhos, eu vejo muito isso. Eles vêm pra gente e nós, como pais, agora mãe e a Pamela e eu temos uma composição familiar semelhante hoje em dia, né? Nós duas somos divorciadas e temos dois meninos Exato. e nós temos que preparar homens, né? Para o futuro, homens que eu digo assim, no sentido de provedores do lar, de patriarcas, de serem essa figura forte, né? Igual você Ah, obrigado. é para sua filha que você falou, Exato. não importa o que você passar, eu tô aqui, né? Só que não só para os filhos, mas para as mulheres, as esposas que eles forem escolher, que eles possam ser, né? Esse apoio, essa figura. E eu, hoje, por tudo que eu passei, eu já passei por muita coisa, principalmente na parte de evolução emocional e pessoal. Então, hoje eu vejo eles assim como a oportunidade de aprender com eles, a entender quem eles são como pessoas. Então, tem toda uma parte, acho que da mãe com os filhos, né? E preparar eles ao mesmo tempo de entender quem eles são no caráter, na personalidade, nas individualidades deles. Uhum. Ao mesmo tempo, tem que preparar eles para ser pessoas fortes, né, ponderadas. Então a gente está o tempo inteiro ali na corda bamba, no jogo de cintura, né? Perfeito. Acolhe, mas fortalece.
E tem que mostrar para eles que eles têm que ter a força, que eles têm que ter a disciplina, que eles têm que ter a dedicação, a competência. Então, preparar eles para serem as pessoas que vão acontecer dentro das características deles. Fala, Pamela, qual que é Eu acho o teu desafio em criar filho homem? são enormes, né, os São. desafios. Mas o que eu falei antes, todo desafio é uma grande oportunidade, né? É, Vou fazer jus a essa fala no viés pessoal também. Bom, Cris, eu acho que tu falou aquela palavra que para mim ela é muito forte e nos traz uma responsabilidade muito grande, que é a questão de trazermos novos provedores para esse mundo, né? Quem entende de fato o que significa ser provedor de um lar hoje sabe do tamanho da responsabilidade que nós temos enquanto mães, né? Ah, mas eu acho que tu disse algo que é bem legal, Cris, quando falou você entrega e também tira. Porque assim, ó, Xandó, nós enquanto mães, qual é a figura da mãe num lar hoje, né? A figura da mãe no lar é essa ternura, é esse acolhimento, a figura da mãe no lar é transformar o ambiente no lar num ambiente de paz, né? Num ambiente de transformação. Nós temos uma capacidade muito grande. Quer ver um exemplo? Nós temos uma meta aqui, né? Coloca a tua xícara mais na frente aqui, Xandó. Nós temos uma meta aqui, né? Que nós precisamos fazer uma reunião, eu, você e o Xandó. O Xandó é nosso. Eu sou a líder, digamos, né? Porque eu preciso da figura masculina e da feminina. E nós temos que chegar da xícara A até a xícara B. Se eu conversar com o Xandó, na reunião, nós temos um problema. Nós precisamos de uma estratégia para resolver esse problema. O Xandó, ele vai ser direto. Homens são assim. Ele vai vir com uma linha aqui na solução e nós vamos chegar até a xícara. A mulher não. Se eu fizer uma reunião contigo agora, a gente tem esse problema para resolver, nós vamos falar sobre os filhos, nós vamos falar sobre o universo feminino, nós vamos navegar por tudo para a gente chegar lá. Só que as maiores soluções, as maiores riquezas, tanto empresariais quanto pessoais, elas vêm exatamente dessas conversas que as mulheres têm. Então, o universo feminino, a intuição feminina, ela é muito grande. Eu ouso dizer aqui, Xandó, que o homem que entende o universo feminino, ele entendeu tudo. Obrigado. Porque nós somos muito sábias. Cara, convivo há 20 anos com e uma das belezas que eu digo pra você assim, cara, que eu digo pra você é ser pai da Isadora. Porque, Que lindo isso. e cara, assim, eu até me emociono, assim, cara, de hoje ter minha filha comigo aqui, de ela enxergar a beleza no meu trabalho. Perfeito. E ela enxergar a beleza no meu trabalho e ela enxergar valor naquilo que eu faço. E aí não é a riqueza que você deixa aqui, mas nas pessoas. Uhum. E isso eu falo para você assim que quando eu viajo fora e eu fico tempo fora, tipo, fiquei 3 meses e meio nos Estados Unidos, 60 dias na Austrália, e agora eu tô indo para uma viagem de 5 meses para os Estados Unidos. Então, assim, as pessoas vêm e aí perguntam, cara, como que é ser filho do seu pai, cara? E daí, puxa, cara, eu sei que eu sou um mala do caramba, cara, eu sou chato pra caramba, eu sou aquele, sabe, aquele cara que quer as coisas pra ontem. Então, um dos maiores desafios para mim, a Isadora é design de interiores, ela tá aqui comigo, eu falei, cara, foi difícil trazer ela para cá. Eu falei, mas traz, cara, vem aprender nesse ambiente. E depois a gente tá lá, que às vezes a gente troca ideia, 11 horas da noite, meia-noite, eu tô lá no quarto dela. É que uma das grandes sabedorias da existência, ao meu ver, meu simples modo de ver, né? Quem sou eu aqui para trazer algo mais? É exatamente nós evoluirmos os antecessores, né? Então, o que quer dizer isso? Porque você falou, eu sou difícil, eu isso, aquilo. Mas a nossa sabedoria, inclusive, nossa grande missão é que os nossos filhos tenham de nós tudo que é positivo e aprimorem de nós aquilo que nós entendemos como uma deficiência. Essa é a ideia da vida, né? Que eles repliquem aquilo que temos de bom e aquilo que temos de ruim, eles melhoram, né? Então, eu falo muito pra eles sobre isso. E sabe que semana passada eu converso muito com os meninos, muito, muito. E aí eu tava conversando com o Lucas, levando ele pra escola, e aí eu tentando explicar. Eu tava me sentindo um pouco culpada, Xandó, porque eu viajo muito, né? Então, a gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tô criando eles nessa responsabilidade de eles serem provedores. Eu faço muito isso no meu dia a dia, né? Mas aí eu entrego segurança a eles numa linha muito tênue, mas fazendo com que eles sejam
os provedores da segurança no lar deles. Então, eu não posso... Entende? Eu tenho uma linha muito tênue de entregar a segurança, o aconchego, o colo, mas permitir com que eles tenham a responsabilidade de que eles é que entregarão isso. E aí eu tava explicando isso pra ele, filho, a mãe queria conversar contigo sobre... A mãe acha que tá... Às vezes você acha que a mãe tá faltando em alguma coisa, mas a mãe quer falar pra você, você vai ser um provedor. Eu falo muito pra eles, né? E eu falando, cuidando as palavras pra falar pra ele e tudo. Aí ele botou a mão na minha perna e falou, mãe, eu já sei, tá tudo bem. Então, assim, às vezes eu acho que isso que é lindo, né? A gente tem essa preocupação e quando ele me disse isso, quietinha assim, eu só pensei assim, obrigada, Deus, Não, porque geralmente, eu tô assim, conseguindo cumprir com o que eu imagino, fala pelo menos isso pra em Isadora. partes, né? Eu falei isso pra Isadora, ela falou assim, pai, tudo que não presta eu puxei de você, cara. Mas assim, mudando agora de assunto, eu queria fazer uma pergunta mais objetiva para você, pegando a tua experiência de vida. Se você conseguisse explicar para nós de forma mais assim simples, qual a diferença entre sabedoria e inteligência? É que a sabedoria, ao meu ver, é você saber utilizar a inteligência. Porque porque o conceito de inteligência também ele é muito amplo, né, Xandó? O que é inteligência para você, o que é inteligência para mim e o que é inteligência para Cris, né? Mas partindo de uma premissa que inteligência é um quociente, inteligência que você está falando, né? É um número, né, da inteligência. A diferença maior é que a inteligência você utiliza daquele conhecimento específico e a sabedoria é para o que você utiliza essa Aplicabilidade, né? inteligência? Com que propósito? A que entrega você faz com tudo aquilo que você tem de quociente, que é número, né? Então, se você me perguntar qual é o mais importante dos dois, que talvez seria uma pergunta mais difícil, com certeza sabedoria. Eu tenho um conceito assim comigo mais simplista entre sabedoria e inteligência, que a inteligência te tira de um problema que a sabedoria nunca teria deixado você entrar nele. Também, perfeito. Eu, eu, Perfeito. eu, eu tento fazer isso, acho que é um pouco mais prático, né, cara? E aí você vai ficando mais velho, você vai adquirindo mais sabedoria. Adorei o que tu falou, agora eu vou completar aqui. Que talvez então uma das grandes missões nossas seríamos ter a divina proporção entre inteligência e sabedoria. Sim, Que uma depende completamente da outra. E eu vejo ainda que quando se trata de sabedoria, você envolve não só o conhecimento, a parte muito racional, mas como a sensibilidade sobre o assunto envolvido. com certeza. Vamos lá, o que é felicidade para você, Pamela? Felicidade para mim, felicidade é um momento, né? Felicidade para mim hoje é estar com as pessoas que eu amo, com toda certeza. Uma das minhas linguagens do amor, inclusive, é tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então, felicidade para mim, quando tu falou isso, que é felicidade, me remeteu a um momento com as pessoas que eu amo do meu lado. Legal. Tá, vamos lá. Vamos seguindo aqui. E dentro dessas palavras, assim, que são perguntas-chave, né? O que é lealdade para você? Caramba, lealdade. É que lealdade é básico para mim, né, Jandô? Então, lealdade. Para mim, hoje, lealdade é um pilar. Para tudo. Para aspecto pessoal, aspecto profissional. Lealdade, inclusive, Xandó, para mim, ele tá muito atrelado à confiança. Hoje, para mim confiar em alguém, tem 4 pilares. Essa pessoa ela precisa me entregar lealdade, ela precisa merecer, ela precisa ter competência. Os 3 principais, né? Então, a lealdade, ela tá muito amarrada a isso. Eu não consigo enxergar uma vida plena sem lealdade a tudo que eu faço. E lealdade, principalmente, é o que eu digo e é o que eu faço, que também é outra questão muito importante. Existe hoje uma grande diferença entre o dizer e o fazer. Falávamos sobre filhos, né? Mais importante que falar é eles terem um exemplo prático. Então, Com acho que esse é o certeza. ponto. E o que é fracasso para você? Fracasso. Que difícil essa pergunta, Xandó, para mim. Te peguei. Deixa eu abrir essa palavra, né? No conceito dela. Fracassar. Falhar, fracassar. Olha, sinceramente, se eu for por um viés do fracasso no sentido de falhar, muitas vezes o falhar para mim é o que me traz a possibilidade de dar passos para trás com sabedoria, aprender com isso e potencializar ainda mais. Então, talvez o fracasso, a depender da proporção que você tem ele e do momento que você tem esse fracasso, ele é uma mola propulsora para novas Você ações. tá falando que é a dinâmica da flecha, então. Exato.
passos para trás para grandes passos para frente. Então, Xandó, eu tenho um grande. Dizem que muitas vezes os teus grandes defeitos são as tuas grandes qualidades, né? Você nunca vai me ouvir falar negativa sobre algo, nem com a palavra fracasso. Então, talvez o fracasso, para mim, ele é assim como o medo. Ele é importante às vezes, a depender da proporção desse fracasso ou de como você está vivendo esse fracasso, né? Mas eu gosto de olhar o fracasso como uma oportunidade de mudar a rota, como uma oportunidade de fechar portas e abrir grandes portas, então eu enxergo mais isso. No teu auge aí, né, cara, que eu vejo que você tem muito vigor físico aí, cara, muita lenha pra queimar. Mas qual que é a sua dúvida hoje? Em que aspecto? Qual que é a tua dúvida, cara? No sentido pessoal, profissional? Dúvidas? Não, a tua dúvida, uma dúvida sua. Uma dúvida. Baixa, Andó, aqui eu não tenho dúvidas Fala hoje. gaúcha, né? Bah, É. eu não tenho dúvidas. Tem uma questão que move a minha vida, que é que quando, dentro do viés profissional, pessoal, né? Quando você sabe as sementes que planta, você não tem dúvidas, né? Sobre aquilo que você vai colher. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvidas. Mas eu tenho algumas dúvidas que Mas são eu quero mais. só uma só. Não, mas eu vou trazer ela pra ti. Eu só tô tentando ver como que eu vou colocar ela. É, Uma grande dúvida é sobre a existência. Eu falava com meu filho sobre isso. Que para mim a fé, Xandó, ela é muito similar ao amor, quase que igual, na verdade. O amor você tem que alimentar ele diariamente, você tem que exercitá-lo, né? Para que você mantenha, potencialize. A fé é a mesma coisa. Dito isso, esse exercício da fé, ele é imprescindível, ele nos move, mas algumas dúvidas, às vezes, que quem vive o luto, eu vivo o luto, né? Perdi minha mãe, perdi minha avó, a mãe da minha mãe, meu avô há pouco tempo, a Cris sabe disso, foi um Sim. grande desafio esse ano, que foram as pessoas que me criaram, né? De uma maneira simples, humilde, mas trouxeram as maiores riquezas que eu tenho na vida. As dúvidas que me tomam será que eu vou reencontrá-las? Então, acho que as minhas dúvidas elas são mais espirituais do que do dia a dia, assim. Eu não tenho dúvidas do dia a dia, Xandó. Não Que tenho. bom, cara. Vamos lá então, cara. Vamos seguindo aqui para. Já tô quase terminando aqui já. Mas vamos colocar assim uma questão hipotética, que você tivesse uma oportunidade de se sentar para um jantar com o próprio Deus, com o próprio Criador. Poxa, agora tu pegou pesado, hein? E aí você tivesse uma única oportunidade de fazer apenas uma pergunta para ele, qual seria? A pergunta que eu faria pra ele hoje é, Xandó, eu não sou uma obra minha, eu sou uma obra de Deus. Tudo que está escrito aqui, inclusive eu estar aqui, é Ele, né? Ele escreveu a minha história, não sou eu que escrevo a minha história. E todo santo dia eu peço sabedoria para ter discernimento e entender aquilo que Ele escreveu para mim e aquilo que eu quero. Enquanto desejo carnal, no sentido de. Porque a gente tem as questões carnais como anseios, objetivos, mas para quem crê, né, eu creio que Deus fez a minha história e eu tô aqui para cumprir a história que ele desenhou para mim. Eu acho que a pergunta que eu faria é se eu tô no caminho certo para a história que ele criou para mim. Acho que essa é a pergunta que eu faria. Uhum. Então tá com ele a resposta. E você, Cris, que pergunta você faria para Deus? Nossa, a Pâmela estava ali narrando, eu estava pensando exatamente isso. E eu me vejo muito nesse papel agora, né? É, na minha história, eu vivi muito, eu acho que os anseios e as vontades e agradar aos outros, né? Isso dentro da família também. E chegou num ponto que eu precisei fazer um trabalho até muito forte comigo mesma, de autoconhecimento, de me enxergar, de entender o meu potencial, até para colocar tudo isso para fora nesse momento que eu vivo hoje. E por muitas vezes eu tive que entrar em contato com Deus e falar assim: Senhor, eu sou o teu instrumento. Perfeito. Usa-me e coloca-me aonde o Senhor acha que eu, né, o propósito é teu, né? E eu fiquei muitas vezes assim, perdida, porque eu tive muito medo. Eu senti muito medo. Eu era uma pessoa que mal e mal conseguia mandar um áudio no WhatsApp.
Olha só. Estou aqui no meu quarto Café Brothers, né? Sensacional. Há um ano mais ou menos aí, né? Já criando conteúdo, né? Trazendo, né? Muito mais propósito para fora. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? Senhor, eu tô cumprindo o papel que o Senhor estipulou para mim, ou que o Senhor preparou para mim. Legal, vou É, deixar passar que você copiou e colou aí, mas tudo bem, vamos lá. eu tava Não tem pensando problema. exatamente isso, pra gente se fosse. Ô, Pamela, cara, a gente tem uma última pergunta aqui do Café Brothers, né? Eu acredito que, se assim o bom Deus permitir, nós estaremos em outras oportunidades. Deixo o espaço do café aberto para você aqui, Muito obrigada. entendeu? Outras oportunidades que você tiver aí, a gente vai por aqui também. Depois a gente troca o contato, falando, ó, tô indo aí, cara, tal. Pensei da gente falar tal coisa, o que que você acha? Eu estando aqui e tendo a agenda, eu acho que a gente pode gerar muito conteúdo de valor aí pra frente. Mas, bom, nós falamos tudo aqui do que você faz, né? Que você contou da tua jornada, né, cara? E eu acredito que você é uma pessoa que colocou muita força, muita energia para chegar onde você tá. Um mérito seu, isso, né, cara? Mas nós falamos daquilo que você faz hoje. E essa pergunta, por último, aqui do café, ela retrata mais sobre você. Então, de tudo que você tem vivido até hoje, quem é a Pamela Fiuza? Eu acho que a melhor definição de quem é a Pamela Fiuza, porque assim, ó, Xandó, eu só sou o que eu sou, porque eu sou neta da dona Isaíra e filha da dona Eliana. Então, acho que começa por aí a minha história, né? Que foram mulheres incríveis, 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 e que me ensinaram a servir. Eu acho elas nunca me entregaram valor financeiro, mas me entregaram um valor que não é impagável, Xandó, que é isso. E acho que quem é a Pamela? A Pamela aprendeu, evoluiu, graças a Deus, e entendeu que eu tô aqui para servir de alguma forma. E eu acho que esse é um dos grandes brilhantismos da nossa existência, servir. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que vem para servir um setor, para servir a minha família, né? Para servir o meu lar, e eu me realizo fazendo isso. Acho legal. Então, eu acho que é isso que eu poderia definir em pequenos conceitos. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Exato. É um grande mandamento, né, cara? Então, se isso for uma resposta para você, eu não sou Deus, né? Mas se você quer saber se está no caminho certo, servir é um princípio, foi ele que falou. Então, se você está servindo a todos, está fazendo a sua profissão, da sua vida, servir ao próximo, então acho que está respondido a tua pergunta. Não havendo mais dúvidas, né? Então... Cris, curtiu estar com a gente aí nesse episódio? Com certeza, é sempre uma escola, um aprendizado e um prazer estar aqui com a Pamela. Até Ela é você tinha. recíproca e ela sabe É. disso. Você fala, Cris, prepara uma pergunta para a Pamela. Eu fiquei pensando, gente, que. A gente se conhece há pouco tempo, É verdade. mas foi uma conexão muito forte, que eu acho que é bem isso, o universo ele conspira para que nós nos conectamos com pessoas que façam sentido, né, pra gente. E uma delícia estar aqui escutando sua história, algumas coisas de novo, e é uma história linda. Amiga, sua história é maravilhosa. E eu fiquei pensando aqui, como que você se vê daqui 5 ou daqui 10 anos? Como que eu me vejo daqui 5 ou 10 anos? Eu me vejo, se Deus quiser, tendo a possibilidade de acompanhar o crescimento dos meus filhos e realizada por isso. Mas eu me vejo, Cris, ainda entregando o servir. Porque eu tenho muito isso, tu entendeu? Pra mim não faz sentido eu estar aqui se eu não estiver entregando algo assim. Então, como que eu me vejo daqui 5 anos? Espero que eu me veja com saúde, né? Eu quero muito estar com saúde e Claro. com os meus filhos para acompanhá-los. Eu acho que quando tu diz assim, como eu me vejo, eu acho que é talvez a palavra como eu desejo estar, né? Porque a gente se vê, logo a gente deseja estar lá. Então, como eu desejo aonde eu gostaria de estar, daqui 5 anos
abrindo ainda mais fronteiras no sentido da entrega de valor para o agronegócio. Eu tenho um anseio, Cris, e um desejo, logo eu me vejo, né, nesse lugar, porque eu busco isso, semeio isso, que é levar o agronegócio no mesmo patamar contábil, tributário, que é o patamar produtivo que ele ocupa. Porque hoje, quando a gente fala do agronegócio, você fala em patamares produtivos extraordinários. E eu quero levar o agronegócio nesse mesmo patamar no viés operacional, administrativo e contábil. Então, acho que é onde eu me vejo cada vez mais, né? Semeio isso, busco isso e desejo me ver ainda mais nisso daqui 5 anos, ao lado dos meus filhos, ao lado da minha família. Então, acho que eu seria muito felizarda se isso acontecesse, mas acima de tudo seria muito abençoada por Deus também se isso acontecesse. Legal. Pamela, curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Demais, demais. Reflexão técnica, mas reflexões pessoais que engrandecem nosso ser, né, Xandó? Por trás de todo grande profissional existe um grande ser humano. A gente não tem como dissociar as duas coisas. E tá aqui hoje, pela primeira vez, trazendo assuntos técnicos, mas também conciliando com o viés pessoal, me enriqueceu demais. Então, parabéns. Não nos conhecíamos, tivemos esse primeiro contato agora, mas adorei estar aqui. Parabéns pelo teu protagonismo também, por levar isso com tanta maestria. Um privilégio estar do lado da Cris, que é uma amiga que eu admiro pra caramba, ela sabe disso, eu falo isso. E também esse é um grande ponto, né, Cris? Me sinto também privilegiada por estar sempre enfatizando as pessoas que eu gosto, quanto elas são importantes e, acima de tudo, quanto eu as admiro. Acho que isso também é um grande... é uma grande característica nossa. Falar às pessoas o quanto a gente as ama, falar para as pessoas o quanto a gente as admira, isso impulsiona cada vez mais. Fortalece, com Exato. certeza. E eu me sinto privilegiada de poder estar aqui hoje enfatizando isso e também colocando ao Xandó a importância que o teu canal tem. Me sinto uma felizarda em estar aqui comunicando isso. Então, um excelente dia, com certeza. Poxa, legal. Quem quer te encontrar nas redes sociais aí, como é que faz? Quem quer me encontrar no @PamelaFiuza, né? Então lá tem o link, inclusive, do telefone de contato, tem cursos lá também, né, sobre tributação, agronegócio. Então pode me acessar lá, me mandar um direct que a gente responde. Cris, quem quer achar a Cris nas redes sociais, como é que faz? @Cristina Specking também, né? Pode mandar um direct, por enquanto aí produzindo conteúdo, mas já na expectativa de produzir uma mentoria, um treinamento e trazer um pouco mais de material também para as pessoas que nos acompanham. Pô, todo mundo falou de treinamento, vou falar do meu também. Então a gente gravou aí foi 2 meses aí intenso de gravações. Em breve nós vamos lançar um treinamento aqui do zero ao operador, ensinando a galera a operar máquinas agrícolas aí, a colheitadeira. E dentro desse como tudo, Léo, eu gravei um treinamento das 10 profissões mais bem pagas dentro do agronegócio. A galera vai ter acesso nessa minha masterclass. Para quem quer entrar dentro do agro lá, saber como faz para entrar dentro do agro. E também vou ensinar a galera a ir para os Estados Unidos a fazer uma temporada lá e ir sem pagar nenhum real. Caramba! Vou escrever lá, Xandó. Ganhar em dólar ainda, cara, entendeu? Ter a sua passagem de ida e de volta paga e também a sua estadia lá. Falando sobre os vistos, em breve vou gravar um treinamento também ensinando a galera a ir para a Austrália, fazer temporada na Austrália, Muito porque bom. o agronegócio é uma terra de infinitas possibilidades. Tá bom? Sensacional. Então me segue lá também no @William Xandó e também se inscreve no canal do Café Brothers e siga o Café Brothers lá no Instagram. Lembrando que todos os nossos cortes também estão no YouTube e também estão nos Reels lá no Café Brothers, no Instagram, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Alex e Cris, o que a nossa convidada merece? Uma salva de palmas.